Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. E o governo quer combater o roubo e furto de celulares, sensibilizando os criminosos. Segundo a nova funcionalidade do programa Celular Seguro, notificações serão enviadas aos aparelhos roubados para tentar recuperar o item e coibir novos crimes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que lidera o programa, ainda analisa se a notificação será feita pelo WhatsApp ou por outro meio de comunicação. Essa medida faz parte de uma estratégia do Planalto para tentar reverter a queda de popularidade. Começar essa rodada com o Roberto Mota, mas as indicações tratam de uma mensagem que seria recebida no celular roubado e aí, possivelmente, o bandido iria receber a seguinte orientação para que ele vá até uma delegacia de polícia mais próxima e ainda preste esclarecimentos. Mota, qual a chance disso dar certo? Caniato, eu acho que é pequena. É uma ideia curiosa, né? Porque, percebam, o criminoso sabe que ele está cometendo um crime. O crime é uma escolha que ele fez. Ele poderia ganhar a vida de uma outra forma, mas ele escolheu cometer o crime. O que acontece aqui, quando a gente encontra um projeto como esse que parece uma piada, o Sindicato dos Humoristas, eu acho que deveria entrar com uma ação reclamando, porque vai perder faturamento. O que acontece é que o governo vive um dilema. O governo já deu inúmeras declarações menosprezando ou subestimando a crise de criminalidade. O governo nunca considerou isso um problema. O governo nem as pessoas associadas a ele. Está imortalizada em vídeo uma declaração, né, sobre o jovem que rouba o celular só para tomar uma cervejinha. E aí a gente vê acontecer uma série de crimes bárbaros. O assassinato, a execução do ciclista Vitor Medrado em São Paulo por causa de um celular. Quando você cria uma justificativa moral e ideológica, os criminosos aproveitam essa justificativa. Essa justificativa se transforma numa estratégia jurídica também. Aí o que aconteceu? Diante da indignação cada vez maior, o governo percebeu que estava frente a uma potencial tragédia eleitoral, criada por ele próprio, ao tratar o crime como um assunto menor. Aí o governo provavelmente resolveu colocar os marqueteiros para trabalhar. Bola aí um projeto, olha, aí o marqueteiro vem com esse projeto genial, vamos mandar uma mensagem, pedir para o ladrão devolver, mas segurança pública não é assunto para marqueteiro. Segurança é assunto sério, não se combate com frases sem nenhum sentido ou com piadas. Crime se combate com leis duras, polícia e cadeia. Tudo aquilo que o governo ataca praticamente todos os dias. Pois é, recentemente o presidente da República fez um ajuste no seu discurso. Ele mudou o tom quando fala de roubo e furto de celulares. Mas você, Cristiano Beraldo, a tentativa de comover os criminosos para que eles devolvam os aparelhos celulares furtados ou roubados. Enfim, o que a gente precisa considerar em relação a essa ideia, essa sugestão? Caniato, isso é tão ridículo e inacreditável que parece realmente que alguém está querendo zombar ainda mais de nós. O nosso nariz de palhaço, que cada brasileiro precisa para sair de manhã de casa e ir trabalhar, ele precisa ser aumentado. Vamos ter que trocar o nosso nariz de palhaço porque o atual está muito pequeno. Veja só, o que acontece nas campanhas contra o fumo? Você pega um maço de cigarro, quando você vira, qual é a mensagem que tem ali? Querido amigo, querida amiga, por favor, não fume, preserve a sua saúde, você é muito importante para a humanidade. Não, não é isso. É a foto de uma pessoa morrendo de câncer na garganta, pessoas doentes, mostrando o seguinte: isso aqui é o que vai acontecer com você se você continuar fumando. Então, se o governo quer mandar mensagenzinha para vagabundo, para ladrão, tem que ser o seguinte:
você roubou esse celular e você vai morrer, porque a polícia vai atrás de você e se você resistir à prisão, a polícia tem ordem para te matar. Quem sabe assim, aquelas pessoas que saem de casa para ganhar sua vida cometendo crime poderiam entender que a polícia tem um papel a sério no Brasil e que este papel a sério tem o apoio do governo federal. Mas não é isso que acontece, não. O que o governo quer é passar mensagenzinha para o bandido fazer um diálogo, trocar uma ideia. Vamos conversar com o governo federal. Me responda aqui. Ora, veja bem, deixa eu entender a sua necessidade. Quem sabe você está roubando para colocar só uma comidinha na sua mesa. A gente te manda um Bolsa Família, querido. Não se preocupa. Quer dizer, que mundo é esse? Que país é esse que esses boçais acham que vivem? O ladrão não está roubando o celular porque ele quer colocar comida na mesa e dar leite para o filho. O ladrão está roubando o celular, bolsa, fazendo sequestro relâmpago, roubando carro, roubando moto e tudo mais, porque ele fez a escolha, como bem frisa o Mota, de ser bandido, porque no Brasil vale a pena ser bandido. A chance dele ser preso é mínima. E esta boçalidade que o governo está propondo simplesmente vai nos fazer, como sociedade, ficarmos com mais cara de palhaço ainda. Não parece que essa mensagem vá sensibilizar o bandido, né, Dávila? Mas se ele tivesse a certeza de que ao roubar o celular, se ele fosse pego pela polícia, ele ficasse preso, ficasse de fato preso e não tivesse uma série de benefícios, inclusive possivelmente sendo liberado na audiência de custódia, talvez o cenário fosse outro, né, Dávila? É verdade. Primeiro, esse não é um assunto para o governo federal se intrometer. Esse é um assunto dos estados. Portanto, um projeto do governo federal não tem nenhuma relevância nesse sentido. Esse é um projeto para os estados. E aí eu quero fazer um esclarecimento aqui para os meus dois amigos, Mota e Beraldo. Existe um programa desse que está fazendo muito sucesso no Piauí e que vem sendo copiado por vários estados, inclusive aqui em São Paulo. No Piauí foi feito um programa que existe sim uma parceria do governo do estado com as operadoras de telefone que enviam mensagem para os celulares que foram roubados e revendidos. Então, se você compra um celular roubado, aparece uma mensagem da empresa dizendo assim, esse celular é roubado, se você não devolver, vai responder as devidas ações na justiça. E esse programa teve um retorno de 70% dos celulares roubados. Mas não é para o bandido, é para quem comprou o celular roubado. E aí comprou, tem a linha, e esse programa vem fazendo, sim, um enorme sucesso no Piauí, e esse programa vem sendo agora repetido em demais estados. Não tem nada a ver mandar mensagem para o criminoso, é mensagem para aquele que comprou um aparelho roubado. Mas é receptação, né? Também é crime, né? Receptação, eles estão tentando desmantelar por aí, né? Porque a pessoa é roubada tantas vezes, não consegue fazer o financiamento do teu segundo, terceiro ou quarto celular roubado, aí compra um celular desse lá num lugar que parece que é uma lojinha, só que não é uma lojinha, que vem com a linha por um quarto do preço, e aí essa pessoa está recebendo uma mensagem assim que compra o telefone celular, e há uma devolução gigantesca. O Piauí tem uma devolução de 70% de celular roubado. E é um programa que vem sendo analisado por outros estados. Então, assim, vem sendo feito um programa desse com sucesso em alguns estados, né? E agora repercutindo em demais estados. Agora, este não é um assunto para o governo federal. O governo federal não tem que se meter nisso. Esse assunto de segurança é para os governos estaduais. Isso está na alçada dos governadores. E, portanto, esse programa do governo federal parece sim mais uma estratégia de marketing para tirar o governo do corner da sua enorme impopularidade. Pois é, mas várias mensagens aqui que apontam essa mudança de posicionamento do governo federal em relação a essa questão que envolve os roubos e furtos de celulares, e muita gente lembrando declarações do atual presidente, não me lembro se ainda candidato ou já na presidência da República, que relativizava esse tipo de crime como sendo algo menor.
Mas, Mota, tem a questão da impunidade que a gente precisa sempre lembrar e destacar, né? Não importa se vão criar um programa para diminuir os furtos e roubos, enfim, é preciso a gente dar alguns passos para trás e lembrar que grande parte daqueles que roubam celulares e são pegos pela polícia, eles acabam sendo liberados na audiência de custódia. Tem esse ingrediente que me parece fundamental para a gente lembrar também, né? É evidente, essa é a base de tudo. Você não tem necessidade nenhuma de ficar mandando mensagem para ninguém devolver celular se o celular não tivesse sido roubado em primeiro lugar. Imagina isso, você está com a sua família, vem dois sujeitos, apontam a arma para você, você corre o risco de morrer ali, muita gente é morta ou ferida, depois o celular é devolvido e depois e a arma na cabeça do cidadão de bem. A grande raiz da crise de criminalidade que a gente vive é a impunidade, porque o Estado brasileiro se recusa a usar o único remédio comprovado que funciona contra o crime, que é a punição exemplar. É isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem a progressão de regime, o sujeito é condenado a 30 anos de prisão, fica uma pequena parte disso preso, sai para a rua, vai embora. Foi o que aconteceu com os assassinos do jornalista Tim Lopes. A gente tem também aqui audiência de custódia. O ministro veio dizer com orgulho que 40% dos criminosos presos em audiência de custódia são soltos, presos pela polícia em flagrante, são soltos nas audiências de custódia em 24 horas. Tá? E a saidinha que o Congresso tentou acabar e o governo fez força para que não acabasse. E não acabou. A proibição da saidinha só vale para os criminosos que cometerem crimes a partir de agora. O que vale no Brasil é a impunidade. Hoje eu estava com o meu amigo, procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, ele contava um caso que ele já contou várias vezes, de um sujeito preso por furto de celular. Não foi assalto, foi furto. Ele já foi preso 84 vezes. 84 vezes pelo mesmo crime de furto de celular. A polícia, é fácil você ouvir histórias de policiais, de bandidos que já foram presos dezenas de vezes. Isso é um sistema completamente inviável. Aí a gente, de novo, vem o governo e lança o plano pena justa. É um plano para tornar a pena justa mesmo. Então, quem cometeu um homicídio vai ficar 20, 30 anos na cadeia. Não. É o contrário. É pena justa, mas a justiça do ponto de vista do bandido é tornar as cadeias mais confortáveis, tornar os presídios melhores e tornar o cumprimento de pena mais humano. Mas isso aí na direção contrária do que deveria ser. 40 mil mortos assassinados todos os anos no Brasil. Nos 16 anos que o PT ficou no poder no governo federal, foram 875 mil pessoas assassinadas. 875 mil. Então, o caminho para sair dessa crise é muito simples. A gente tem que tornar a atividade criminosa no Brasil ruim para desestimular aqueles que não têm barreiras morais. E é isso que é preciso ser feito. Pois é, Rogério enviou a mensagem lembrando que muitos dos celulares roubados, pelo menos aqui em São Paulo, nem ficam em São Paulo, são exportados para a África. Há grupos especializados de africanos aqui, principalmente no centro de São Paulo, que acabam enviando de navio, certamente, escondido, né? Não de forma legal, mas acabam enviando para a África e lá eles conseguem quebrar todos os bloqueios e utilizar normalmente. Enfim, ele dá esse exemplo para dizer que não necessariamente esse programa daria certo para esses celulares que são enviados para a África, né? Eles não vão enviar um SMS para o camarada que comprou o celular lá na África. Enfim, é importante também a gente trazer esse aspecto. Agora, você, Beraldo, o Mota trouxe umas reflexões importantes, porque são várias apostas, né, feitas pelo governo federal na área de segurança pública. Tem a PEC da segurança pública, o programa Pena Justa, já faz um tempo aquele programa de estímulo ao uso das câmeras corporais nas fardas das polícias, enfim, tem esse programa Celular Seguro.
O que a gente precisa considerar sobre essas iniciativas do governo federal em relação à segurança pública? Parece que estão tratando de uma série de coisas, mas o mais importante, né, por exemplo, cuidar das nossas fronteiras, parece que isso ficou meio de lado. Peneto, 20 anos depois, e eles continuam apostando, continuam tentando, continuam com esse discurso de que querem humanizar o bandido, que bandido também é gente. Os índices de segurança pública no Brasil, durante o período em que o país foi governado por governos do PT, só pioraram. É um desastre o que aconteceu na segurança pública brasileira. Nós temos hoje menos áreas controladas pelo Estado dentro do país do que tínhamos em 2002. Isso, por si só, já demonstra o fracasso das políticas públicas para a segurança pública. E a gente não vê nenhuma estratégia de longo prazo sendo implementada, que inclusive, olha só como são as coisas, se tivessem começado a fazer as coisas certas lá em 2002, hoje já estariam colhendo os frutos, porque a solução é necessariamente de longo prazo. Até porque você precisa melhorar a qualidade da educação, mudar a dinâmica de relação, sobretudo de jovens com o Estado e o seu papel na sociedade, para que a gente tenha um horizonte para essas pessoas, para esses jovens, e que eles entendam que, se cometerem crime, serão pegos e serão punidos. E que a punição não é moleza. Mas a gente viu o governo agir sempre com políticas de curto prazo e continua fazendo isso até agora. 20 anos depois, não se tem mais o direito de dizer eu vou apostar nisso, eu vou tentar aquilo. Não. Se você não tem um projeto para a segurança pública de verdade e esse projeto não foi aplicado, esqueçam. Essa é a conclusão que a sociedade brasileira chegou. Então, Caneto, esse discurso de federalizar a segurança pública, suja a segurança pública, esta dependência que se quer criar das polícias e dos governos estaduais do governo federal, isso é um desastre conhecido. Não há o que se discutir aí. E esta ideia mirabolante vem dos mesmos autores desse tipo de ideia do SMS para vagabundo, de ladrão de celular, que tem que ser humanizado, que é um pobre coitado, quer tomar cervejinha. Você vê, nem falam que vão levar comida para casa, não é para tomar cervejinha, é para comprar a roupa da moda, é para ter uma vida que eles querem conquistar no crime e não produzindo, sendo uma pessoa honesta, tendo uma vida decente. Então, as referências são todas erradas. Obviamente, jamais dará certo. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, uma iniciativa do governo federal para diminuir o número de roubos e furtos de celulares. O governo tem o objetivo de enviar notificações para aqueles que roubaram ou furtaram o celular, indicando a devolução, né? Dizendo a eles que eles podem devolver os celulares em uma delegacia mais próxima e ainda prestar depoimentos. E muitos entendem que o objetivo é tentar sensibilizar os criminosos para tentar diminuir o número de roubos. Dávila, o Mota e o Beral trouxeram a análise sobre as iniciativas e as defesas que o governo federal tem feito em relação à pauta de segurança pública. E queria que você também trouxesse a análise sobre o enfrentamento ao crime organizado. Você, em alguns programas, já defendeu que o governo se debruçasse e trouxesse um programa, um plano nacional contra a criminalidade, contra o crime organizado. Olhando para essas pautas que vêm sendo sugeridas e a real necessidade e a atuação que se espera do governo federal, há uma distância muito grande daquilo que os governadores poderiam ter de apoio, inclusive, do governo federal? Bom, o governo federal está na contramão da pauta que nós precisamos para combater o crime organizado. Como o Mota bem disse, aí nós precisamos penas mais duras, aí nós precisamos acabar com a impunidade na justiça, nós precisamos construir presídios, né? Nós temos uma enorme deficiência de déficit de presídios, de vaga em presídio, uma pauta que o Cristiano Beraldo sempre lembra aqui, que é de extrema importância.
E nós temos, o governo federal tem que combater principalmente nesse cruzamento de dados que só ele tem, porque os estados não têm, da Receita Federal e do COAF com as atividades criminais. Porque hoje o pior risco que nós temos no crime organizado é cada vez mais eles infiltrando nas atividades legais. Então, ele está saindo das atividades ilícitas e indo para as atividades legais. Então, eles estão entrando em distribuição de combustível, estão entrando nessa história de energia, tabaco, tudo é transporte público, coleta de lixo. Eles vão infiltrando em todas essas áreas do crime, das atividades legais. E isso tem enorme impacto na sociedade, porque isso desestrutura o mercado. Essa história, por exemplo, só na cadeia do combustível, é um desastre. As pessoas vão desistindo de ter bandeira de posto de gasolina porque são ameaçados por criminosos. Tem fazendeiros vendendo usinas porque são achacados pelo crime organizado. Então, o governo federal precisa, sim, atuar em consonância com os estados no combate a essa infiltração do crime organizado cada vez mais nas atividades lícitas. Porque se nós não quebrarmos a perna financeira do crime organizado, não tem como fazer com que o Estado resgate a sua capacidade de voltar a controlar território, como é um dos pontos que o Mota sempre levanta aqui. Então tem um trabalho conjunto com a polícia estadual, né, com os governos estaduais e as polícias militar e civil, aí sim, penas duras, o cumprimento integral da pena, né, a lei de execução penal correta, aumentar investimento em presídios. Isso é uma parceria, tem que ser do Estado com o governo federal, porque os governos estaduais não têm mais dinheiro para ficar construindo, porque são dois investimentos, é a construção do presídio e depois é o custo operacional do presídio, que é uma conta permanente do governo estadual. Então é preciso um programa nesse sentido, mas o governo federal não vem fazendo nada nesse sentido, porque esses programas de pena justa, saidinha, audiência de custódia, nada disso colabora com o combate ao crime organizado.